Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Cuidadora. Essa é a aula de número 6 do módulo 4. Nós trataremos nessa aula de cuidados específicos para com pessoas que possuem deficiência. Na realidade, indivíduos com necessidades especiais são todos nós, seres humanos encarnados com suas singularidades, potencialidades, limitações de várias ordens, imperfeições. Todos nós somos suscetíveis ou acometidos pela possibilidade de doenças físicas, emocionais, existenciais, sociais, do trabalho, entre as quais nos colocamos sem caráter exclusivo ou quaisquer privilégios. A utilização inadequada de terminologias gera exageros que podem causar constrangimentos. Então, nada mais inconveniente do que ser abordado por um estranho que usa linguagem infantil, diminutivos diversos, supondo estar agindo corretamente ao interagir então com um desconhecido. Nós devemos ser prudentes e demonstrações de amor sempre são bem-vindas e agir com sabedoria é fundamental. Bem, pessoal, é relevante perceber que para uma pessoa sentada é incômodo ficar olhando para cima por muito tempo. Sendo assim, ao conversar por mais tempo que alguns minutos com uma pessoa que usa cadeira de rodas, se for possível, lembre-se de sentar para que fiquem com os olhos no mesmo nível. A cadeira de rodas, assim como bengalas e muletas, fazem parte do espaço corporal da pessoa, é quase uma extensão do seu corpo. Apoiar-se na cadeira de rodas é tão desagradável como fazê-lo numa cadeira comum onde uma pessoa está sentada. Ao empurrar uma pessoa de cadeira de rodas, faça isso com muito cuidado, tenha atenção para não bater naqueles que caminham à frente. Se for parar para falar com alguém, lembre-se de virar a cadeira de frente para que a pessoa também possa participar dessa conversa. Então mantenha as muletas ou bengalas também sempre próximas à pessoa que tem a deficiência. Se notar que ela está em dificuldades, ofereça ajuda e, caso seja aceita, indague como deve agir. As pessoas têm seus métodos individuais para subir escadas, por exemplo, e às vezes uma tentativa de ajuda inapropriada pode até atrapalhar. Outras vezes a ajuda é fundamental. Indague como agir e não se ofenda se a ajuda for rejeitada. Ao presenciar um tombo de uma pessoa com deficiência, ofereça-se rapidamente para auxiliá-la, mas nunca haja sem antes perguntar como deve ajudá-la e se ela também quer essa ajuda também. Então fique atento para a existência de barreiras arquitetônicas quando for optar por uma casa, quando for um restaurante, teatro ou qualquer outro local que queira visitar com uma pessoa que tem a deficiência física. Não fique envergonhado em usar termos como andar e correr. As pessoas com deficiência física usam naturalmente essas mesmas palavras. Bem, é bom saber que nem sempre as pessoas com deficiência visual, e aqui nós vamos tratar exatamente desse tipo de público, elas precisam de ajuda. Ao encontrar com alguém que indique estar com dificuldades, identifique-se, faça perceber que está falando com ela e ofereça auxílio. Jamais ajude sem perguntar como fazer. No caso sua ajuda como guia seja aceita, coloque a mão da pessoa no seu cotovelo dobrado. Ela irá acompanhar a movimentação do seu corpo enquanto você vai andando. E em um corredor apertado, por onde só é possível passar uma pessoa, coloque seu braço para trás, de maneira que a pessoa cega possa continuar seguindo você. E é muito importante avisar antecipadamente sobre a existência de degraus, de pisos escorregadios, de buracos e outros obstáculos durante o trajeto. Quando for explicar direções, seja o mais direto e específico possível. De preferência, indique as distâncias em metros, uns 20 metros à frente, por exemplo. Quando for afastar-se, avise sempre. Uma outra coisa aqui é que certas pessoas, sem notar, falam em tom de voz mais alto quando conversam com pessoas cegas. A menos que ela tenha também uma deficiência auditiva que justifique isso, não faz sentido gritar. Mantenha o tom de voz normal. Não devemos brincar com um cão-guia, pois ele tem a responsabilidade de guiar o dono que não enxerga e não pode ser distraído dessa função.
Então, outra coisa aqui a ressaltar é que pessoas cegas ou com visão subnormal são como nós, são como você, só que não enxergam. Sempre trate-as com o mesmo respeito e consideração dispensados a demais pessoas. E na convivência social ou profissional, não as ignore nas atividades normais, deixe que elas definam como podem ou querem participar. Então fique à vontade para utilizar palavras como veja e olhe, pois as pessoas com deficiência visual as empregam com naturalidade. Bem, pessoal, pessoas portadoras de paralisia cerebral. Paralisia cerebral é fruto da lesão cerebral ocasionada antes, durante ou após o nascimento, causando desordem sobre os controles dos músculos do corpo. Uma pessoa com paralisia cerebral não é uma criança, nem é um portador de doença grave ou contagiosa, e sempre trate a pessoa com paralisia cerebral com toda a consideração e respeito que você usaria com as demais pessoas. Ao encontrar uma pessoa com paralisia cerebral, não esqueça que ela tem necessidades específicas devido às suas diferenças individuais e pode ter dificuldades para andar, fazer movimentos involuntários com pernas e braços e apresentar expressões estranhas no rosto. Não fique com medo, trate-a com naturalidade e respeite o seu ritmo, porque geralmente essas pessoas são mais lentas, e tenha paciência ao ouvi-la, pois a maioria tem dificuldade na fala. Há pessoas que confundem essa dificuldade e o ritmo lento com deficiência intelectual. Bem, com relação a pessoas portadoras de deficiência auditiva, é incorreto dizer que alguém é surdo-mudo. Diversas pessoas surdas não falam porque não aprenderam a falar. Algumas fazem a leitura labial, outras não. Então, ao falar com uma pessoa surda, gesticule para ela, ou toque delicadamente em seu braço, para que ela volte a sua atenção para você. Fique de frente para ela, deixando a sua boca visível de forma a possibilitar a leitura labial. Evite fazer gestos bruscos ou segurar objetos em frente à boca. Converse de maneira clara, dizendo bem as palavras, mas sem exagero. Use a sua velocidade normal, a não ser que lhe peçam para falar mais devagar. Ao dialogar com uma pessoa surda, tente não ficar contra a luz e sim num lugar iluminado. Seja expressivo, porque os surdos não conseguem ouvir mudanças sutis na voz que indicam emoções de alegria, tristeza, sarcasmo ou seriedade. E as expressões faciais, seus gestos e os movimentos corporais são ótimos indicadores do que você quer dizer. Então, ao falar, mantenha sempre o contato visual. Se você desviar o olhar, o surdo pode pensar que a conversa acabou. Os surdos nem sempre têm boa dicção. Se for difícil para você entender o que ele está dizendo, não hesite em pedir para ele repetir. Em geral, eles não se incomodam em repetir quantas vezes forem necessárias para serem bem compreendidos. Se necessário, comunique-se por meio de bilhetes. O importante é se comunicar. Mesmo que a pessoa surda esteja acompanhada de um intérprete, fale com ela e não com o intérprete. Algumas pessoas surdas optam pela comunicação escrita, outras usam a língua de sinais e outras preferem códigos próprios. Esses métodos podem ser lentos, necessitam de paciência e concentração, e você pode tentar se comunicar utilizando perguntas cujas respostas sejam sim ou não. Sendo possível, ajude a pessoa surda a descobrir a palavra certa, para que ela não precise de muito esforço para transmitir sua mensagem. Não fique ansioso, porque isso pode interferir na sua conversa. Bem, pessoas portadoras de deficiência intelectual. Você deve agir espontaneamente ao falar com alguém com deficiência intelectual. Trate-a com respeito e consideração. Se for uma criança, trate-a como criança. Se for adolescente, trate-a como adolescente. E se for adulta, trate-a como tal. Não a ignore, cumprimente-a e diga adeus normalmente, assim como a todos os outros. Sempre dê atenção, converse e veja como pode até ser divertido essa situação. Seja natural, diga palavras amistosas, não seja superprotetor de alguém com deficiência intelectual. Deixe-a fazer, ou até tentar fazer o que ela puder fazer sozinha. Então ajude apenas quando for realmente necessário. Não menospreze sua inteligência,
Pessoas com deficiência intelectual demoram mais para aprender, mas podem adquirir muitas habilidades intelectuais e sociais. Bem, pessoal, nós queremos concluir dizendo que esse curso teve o propósito de oferecer conhecimento aprimorado e breve a respeito da profissão de cuidadora, abrangendo temas como o que faz a cuidadora social, a rotina dos idosos, seus cuidados especiais, manejos específicos com crianças e adolescentes e cuidados essenciais para pessoas que são portadoras de deficiência. Ao concluir o curso de cuidadora, nós pretendemos formar e capacitar profissionais competentes e bem instruídos e a realizar tudo que foi passado com métodos inovadores, éticos e principalmente humanizados. Esperamos que você usufrua de todo o conhecimento apresentado nesse material que foi colocado aqui para auxiliar você em sua formação teórica, aliada ao desenvolvimento prático, contribuindo assim em sua dinâmica e relação com as pessoas que serão assistidas. Então nós desejamos a você sucesso no seu trabalho profissional. Mais uma vez pedimos que você reveja os vídeos, que leia os textos que nós estamos disponibilizando, que acesse os links também que foram compartilhados, que se aprofunde no conhecimento e no aprendizado dos conceitos que foram compartilhados, e desejamos a vocês crescimento, bons estudos e um caminho de muitas boas realizações para todos vocês. Um abraço para todos.